Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Você de casa também, pega aí. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Quem tiver sem Bíblia, como a gente está sem um telão aqui, pega uma carona com quem tem. Se aproxima de quem tem, com certeza essa pessoa vai se sentir muito útil, te oferecendo uma carona para a leitura. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Posso ler, gente? Sim ou não? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Senhor, nossos ouvidos estão bem atentos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Entendemos que a palavra do Senhor é o que nos sustenta, nos direciona, nos alimenta, nos consola, nos dá força, nos dá sabedoria. Ô Senhor Deus, é tudo que precisamos de uma manhã como essa, o início de uma nova semana com base em uma palavra do Senhor que vem a falar aos nossos corações. Os nossos ouvidos de verdade, Senhor, se abrem, bem como o coração também, para que o Senhor penetre esse ensinamento lá dentro. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí. A história de Naamã é bem conhecida, o nome dele aparece, a história dele aparece, mas aparece também a história de uma outra pessoa nesse mesmo texto, que não pode passar despercebida apenas porque o nome de Naamã é o que está sobressaindo. O nome de Naamã sobressai, e a gente não pode ignorar que há uma história que está vinculada à história dele. Não é porque o nome da menina não aparece que nesse contexto ela vai ter menos importância do que Naamã. Porque senão a gente acaba incorrendo no risco de agir com Naamã do mesmo modo que o rei dele agia. Porque de acordo com o texto que a gente leu, esse rei da Síria só via valor em Naamã por conta dos resultados que Naamã trazia para ele. Então a gente não pode olhar para um texto como esse achando aqui que Naamã é importante e a menina, só porque é uma menina escrava que nem um nome aparece, não é. Se não fosse a menina, nada disso aqui teria acontecido. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Naamã era o segundo homem na Síria. Ele só estava abaixo do rei, e era o homem de confiança do rei. Abaixo do rei estava esse general de guerra, esse que era um colecionador de vitórias. E o problema na vida dele não era só a lepra. O problema na vida de Naamã era a forma com a qual as pessoas se relacionavam com ele. Porque para encaixar a tua vida aqui, eu preciso dizer para você como que as pessoas se relacionavam com Naamã, até porque você não é leproso, como ele foi. Mas as pessoas só se relacionavam com Naamã por conta do resultado que ele trazia. Está aí, bem diante dos nossos olhos. Ele era grande diante do seu Senhor e de muito respeito. Mas há uma razão, olha, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios. Então ele só tinha respeito por conta do resultado que ele trazia. Ele só era valorizado porque ele trazia benefício.
ele só valia o que ele produzia? Bom, para o rei da Síria era exatamente isso. Se Naamã não produzisse resultado, seria mais um para ele. Se Naamã não trouxesse benefícios para ele, ele estaria tratando Naamã como tratava todos os demais, com descaso, não dava importância. Mas para Naamã ele dá. Peraí, será que ele dá importância para Naamã ou para aquilo que Naamã faz? O que é importante para o rei da Síria? Naamã é importante para ele? Ou é o que Naamã faz para ele que é importante? Fica muito claro aqui nessa passagem que Naamã não é importante para ele. Que importante para ele é o que Naamã faz. E isso é perigoso demais, porque aquele que só é valorizado pelo que faz, nem sempre poderá fazer, porque nem todos os dias a gente está bem. Então, se eu só sou valorizado por aquilo que eu faço, e o dia que eu não puder fazer? E o dia que eu estiver precisando que alguém faça por mim? E o dia que eu não conseguir nem fazer por mim mesmo? Aí o meu valor deixa de existir, porque eu deixei de produzir? Isso é perigoso demais. E vale a pena a gente parar e analisar a nossa vida, os nossos relacionamentos, com quem temos andado, com quem temos feito aliança. Parar por um minuto e, sem medo de encontrar a resposta, perguntar para si mesmo: será que eu tenho valor para essas pessoas? Ou é o que eu faço que tem valor para elas? A gente não pode ter medo de encontrar a resposta para essa pergunta, e a nossa resposta dada a nós mesmos tem que ter um nível de 100% de sinceridade. Para quê? Para a gente, desculpa, eu vou usar uma palavra dura, não quebrar a cara depois. Para a gente depois não ficar dizendo: olha o que fizeram comigo. Mas muitas vezes só fazem com a gente porque a gente fez com a gente primeiro. Só fazem com você porque primeiro você fez com você mesmo, aceitando o fato das pessoas só te valorizarem por aquilo que você faz e não por quem você é, e fingir que não está vendo isso. Que na grande maioria, apesar de perceber isso acontecer, a grande maioria de nós prefere fingir que não está percebendo, prefere fingir que está tudo muito bem, mas uma hora isso acaba, porque esse tipo de relacionamento é como uma casa edificada sobre a areia. Uma hora isso desaba, uma hora dá ruim, uma hora a ficha inevitavelmente vai cair. Aí a gente vai parar e vai pensar: que decepção eu sofri com essa pessoa, quando na verdade a primeira decepção foi com a gente mesmo, que se permitiu ser enganado mais uma vez, fingiu que acreditava no que o outro dizia. Naamã tem muito respeito, é de grande valor. Interessante, porque aqui já deixa claro porque ele trazia o resultado. Quer dizer que se ele não trouxesse resultado, ele seria tratado como uma coisa qualquer. Então a preocupação desse homem nunca foi com Naamã, mas era com o benefício que Naamã trazia. Tanto não era com Naamã, que Naamã é leproso. E ele está preocupado com a lepra de Naamã? Não, porque a lepra de Naamã é problema de Naamã. A lepra de Naamã não é problema dele. Ele não quer saber se Naamã tem lepra. Ele não quer saber se Naamã está bom para ir para a guerra ou não está bom para ir para a guerra. O cidadão é enfermo, é leproso, mas ele quer saber de alguma coisa? Ele não quer saber de nada. Esse rei não quer saber de nada. E daí, se Naamã é leproso? Eu quero que ele coloque a farda dele, que vá para a guerra e me traga o resultado. Ah, mas ele é leproso, aí já não é problema meu. Aí é problema dele. Eu quero o resultado, não importa se ele é leproso. Se me der resultado, tá bom. Aí teve um dia
que a guerra que a Síria vai travar é contra Israel. Aí assusta a gente o fato da gente ler na Bíblia que Deus deu vitória para Naamã contra Israel, porque Israel é o povo de Deus. É interessante que no povo agora, Israel, Deus não encontrou um atributo que encontrou em Naamã. Atributo esse que fez com que ele, Deus, desse vitória para Naamã. Que atributo? Naamã era alguém que não dava desculpas. Você perceba, o texto vai dizer que era de grande valor, aí lá no final da frase tem um porém leproso. Ele tem vitórias, ele tem grande valor diante do seu rei, o rei gosta dele porque ele traz resultado, porém é leproso, traz resultado, porém é leproso. Só que a gente inverte isso, e o que fica é o seguinte, é leproso, mas traz resultado, é leproso, mas vai para a guerra, é leproso, mas não foge da raia, é leproso, mas encara as suas responsabilidades. Ou seja, tem um problema, mas não fica chorando pelos cantos, tem uma luta, mas não fica trancado num quarto escuro, tem uma dificuldade, mas não usa isso como argumento para ser um fracassado, tem uma dor na vida dele, mas não fica dizendo, ai coitado de mim, é por isso que eu não venço na vida. Ele tem uma dificuldade, mas ele não diz, olha, ninguém cuida de mim, ninguém faz por mim, ninguém estende a mão para mim, ninguém me ajuda. Apesar da dificuldade, esse sujeito aqui levanta a cabeça pela manhã, coloca a sua farda de guerra, comanda um exército inteiro, vai para a batalha e ainda volta de posse da vitória. Oh meu Deus do céu, é duro pensar que tem crente que perde para alguém da Síria, é duro pensar que tem crente que está em todos os cultos, mas quando vem a primeira luta, diz, eu não quero mais, eu vou sair da igreja, Deus se esqueceu de mim, por que isso está acontecendo comigo? Naamã não está olhando para o corpo dele e perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Naamã está levantando a cabeça e está dizendo, eu vou vencer mais uma hoje. Naamã não está olhando para a situação e dizendo, eu queria vencer na vida, mas olha o que a vida fez comigo, coitado de mim. Não, Naamã acorda pela manhã e diz, não tem coitado coisa nenhuma, eu estou vivo, eu levantei da cama, amanheci com vida, então esse é o dia que eu vou fazer dar certo de novo. Ai meu Deus do céu, estou pregando para gente que está com problema, mas não ficou trancado em casa, está enfrentando luta, mas ao invés de se render à luta, ficar sentado na poça de lágrimas, se levantou nessa manhã e disse, eu vou romper, eu vou vencer, está doendo, mas eu vou adorar, está difícil, mas eu vou clamar, eu tenho um problema na minha vida, é verdade que ninguém me ajuda, mas eu tenho um Deus para me ajudar, eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou desistir, eu não vou recuar, essa semana é minha, a vitória é minha, quem está comigo dá glória. Não deixa a tua luta te parar. É leproso, mas não fica chorando pelos cantos, ai está doendo, não, é leproso, mas vai fazer o que tem que fazer, não pede para ninguém fazer para ele. Ninguém me ajuda, o pastor nem foi lá em casa, se eu for na casa de 3.000 pessoas, mas por que não, isso é assim, porque quem tem que reagir é você. Tu não tem alça para eu carregar você como se você fosse uma mochila. Para de botar a culpa nos outros, para de botar a culpa nos seus pais. Quem sabe eles fizeram o máximo que eles conseguiram fazer. Mas meu pai podia ter feito mais e não fez. Faz você mesmo. Você fica reclamando que os seus pais não fizeram, e você também não está fazendo nada por você mesmo. Então qual é a diferença? Meus irmãos não me ajudam, e você se ajuda. Você levanta, você reage. Que mania é essa? Que o povo tem de ficar sempre procurando um culpado. Naamã não está procurando o culpado. Naamã está procurando a próxima guerra para vencer. E agora é contra Israel.
E isso, essa atitude de Naamã, esse comportamento de Naamã, esse sangue nos olhos de Naamã, chama tanto a atenção de Deus, que Deus vai com ele para a guerra. Que doideira! E dá vitória para ele, e nem de Israel ele é. Agora, dá vitória a Naamã contra outro povo, vá lá. Dá vitória para Naamã contra o próprio povo dele. É que tem hora que Deus tem que usar alguém de fora para ensinar os de dentro. Aí vão pegar uma menina. Nessa guerra, Naamã vence. E agora pegam uma menina do povo de Israel e vão levar embora, arrastam a menina pela rua. Naamã bateu os olhos da menina, e Naamã viu valor na menina. Alguma coisa nessa menina chamou a atenção de Naamã, a ponto de Naamã dizer assim, ó, essa vai para dentro da minha casa. Você consegue entender que Naamã não pegou essa menina para vender ela em um mercado de escravos? Naamã não pegou essa menina para colocar essa menina para trabalhar em um campo de trigo, em um pasto. Naamã pegou essa menina e o intuito de Naamã é colocar essa garota aqui dentro da casa dele. Para colocar dentro da casa dele, é porque ele viu nessa menina algo que chamou atenção. Ele viu valor nessa garota. Ah, mas Naamã está levando só uma escrava. Se fosse para levar um escravo qualquer, ele pegaria um homem, transformaria ele em eunuco. Como assim? Castraria ele, que era o que se fazia no passado. Todos aqueles que trabalhavam diretamente com a rainha passavam pelo processo de castração. Então, se fosse um serviço, pelo serviço braçal, simplesmente, ele pegaria uns 2 rapazes, castraria e colocaria dentro da casa dele para fazer serviço braçal. Não foi. Foi alguma característica nessa moça que fez Naamã olhar para ela e entender: essa menina tem valor. E vou dizer uma coisa para você: se prepara, se ajeita na cadeira, como diz a pastora. Como assim? Você precisa ter coragem para ouvir o que eu vou te dizer. Só vê valor em você pessoas que têm valor. Que isso, rapaz? Está machucando? Não está machucando, é para curar. Só vê valor em você pessoas de valor. Pessoas de valor conseguem ver valor nos outros. Posso repetir isso? Pessoas de valor conseguem ver valor nos outros. Então, se não viram valor em você, o problema não está em você, o problema está nos olhos de quem viu. Porque quem te desvalorizou não revelou o teu valor, revelou o caráter deles. Naamã é um homem de valor. Aí ele vê valor numa menina, que quem é de valor vê valor nos outros. Ele leva a menina embora. Aí eu vou fazer só uma pergunta: cadê a família da menina que não luta por ela? Por que não lutou por ela? A Bíblia não mostra o pai dela, a família dela, os irmãos dela se lançando na frente de um soldado e dizendo assim: só toca nela se passar por mim primeiro. A Bíblia não mostra isso. Por que os da casa dela não aparecem no cenário aqui agora, colocando em jogo a própria vida para protegê-la? Será que os da casa dela não estão vendo nela o que Naamã viu? Cadê o exército de Israel? Porque é uma menina que está sendo levada embora, e ela é de Israel. Então, cadê o general do exército de Israel? Cadê os capitães do exército de Israel? Cadê os soldados do exército de Israel? Que não vão agora atrás de Naamã para resgatar essa menina. O exército de Israel não se posiciona nem para proteger e nem para resgatar a menina. Estranho isso. Eles não protegem e nem se lançam agora em uma empreitada para resgatar. Muito estranho isso.
Será que o povo dela não está enxergando nela o que Naamã enxergou? E não é assim muitas vezes? Parece que os de fora enxergam mais valor do que os de dentro. Parece que um irmão de igreja vê mais valor em você do que um irmão de sangue. Parece que alguém que está caminhando contigo aqui na fé enxerga mais valor em você do que gente que te conhece desde criança. E por que isso? Desculpa, não quero ofender ninguém, mas é que só consegue ver valor no outro quem tem valor. Naamã viu o valor nela, leva ela embora. Agora, o que vai acontecer dentro da casa é outro negócio muito interessante. Por quê? Porque essa menina tinha de tudo, aos olhos humanos, para nutrir ódio de Naamã. Porque Naamã tirou ela das terras dela e levou ela para ser escrava. Tudo bem que é dentro de casa, mas é escrava lá na Síria. Qualquer um olharia para uma situação dessa e diria: essa menina deve querer a morte de Naamã. Essa menina deve odiar Naamã. Qualquer um aqui pensaria: se fosse eu, botaria veneno no suco de laranja dele, já que eu vou trabalhar dentro da casa. Só que olha o que a Bíblia nos apresenta. Naamã está fora de casa, trabalhando, mesmo com lepra, não fica sentado assistindo Netflix, ele foi para a rua, foi trabalhar, ele não ficou no joguinho, não, ele foi para a rua, mesmo leproso, mesmo sentindo dor, incômodo, ele se levantou e foi agir. Os homens vieram. Agora fica a esposa dentro de casa com a menina. A menina vai até a esposa de Naamã e diz assim: quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta, do homem de Deus que está lá em Samaria, certamente ele seria curado dessa lepra. Espera aí, olha o que a menina está dizendo: quem dera se o meu Senhor for curado dessa lepra, quem dera que o meu Senhor for curado dessa... Ao invés dela falar assim, ó, tomara que morra com essa doença, ela diz: quem dera se for curado dessa enfermidade. Que negócio é esse? Ela está falando do homem que tirou ela de lá, colocou ela aqui para ser escrava dentro daquela casa. Como é que pode essa menina não estar com ódio de Naamã? Como é que pode essa menina não querer enfiar um punhal debaixo do queixo de Naamã? Explica isso aqui. É porque essa menina sentiu exatamente o que a gente está conversando aqui hoje. Ela percebeu que Naamã viu nela um valor que nem a família dela viu. Ela percebeu que Naamã viu nela um valor que o rei que está lá em Samaria não viu, que o chefe do exército de Israel não viu. O chefe do exército do rei da Síria viu nela um valor que o chefe do exército de Israel não viu. E deixa eu te dizer uma coisa: a gente gosta de ficar onde a gente é valorizado. Se você gosta de ficar onde você só é tolerado, tem alguma coisa errada com a sua autoestima. Se você gosta de ficar onde pisam em você, tem alguma coisa errada com a sua autoestima. Se você gosta de ficar onde você é humilhado, chutado, cuspido, tem alguma coisa errada com a sua autoestima. Se você gosta de ficar onde dão mais valor a um cachorro do que a você, tem alguma coisa errada com a sua autoestima. Porque o natural, o lógico, é que a gente gosta de ficar onde a gente é valorizado. Aí é impressionante que essa menina está olhando para Naamã e está dizendo: tomara que ele seja curado, tomara que ele seja curado, tomara. É como se ela estivesse dizendo: a vida longa para Naamã. Oh, se Naamã estivesse fazendo mal a ela, ela diria: tomara que morra logo. Mas é impressionante essa história aqui. Ô menina de Deus, porque essa menina poderia estar olhando para o céu e dizendo: por que que o Senhor não me livrou? Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que o Senhor permitiu que eu fosse arrancada de lá? Essa menina aqui está falando: olha, Deus pode te curar. Se ela está dizendo para Naamã: Deus pode curar o Senhor, ela está dizendo o seguinte: olha, eu só estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui.
Eu só estou aqui porque a mão de Deus me trouxe para cá. Eu só estou aqui porque Deus está no controle e me plantou aqui dentro dessa casa. Ai, meu Deus do céu, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Já está na hora de você sair de lugares onde você só é tolerado e começar a segurar na mão de pessoas que vão te honrar de verdade. Ela não está dizendo assim, ó, se Deus fosse poderoso, não deixaria eu vir parar nessa casa. Mas ela está dizendo o contrário. Deus é tão poderoso que me trouxe aqui para dizer para o Senhor que Ele pode te curar de lepra. Ela fala isso para a esposa dele. Aí quando ele chega em casa, a esposa dele, olha, a menina que você trouxe, a hebreia, está dizendo, quem dera, se você estivesse lá em Samaria, diante do profeta, que certamente você seria curado. Sabe o que Naamã faz? Naamã entra, ouve isso, dá meia volta, sai, vai até o rei dele e diz assim, ó, eu preciso de autorização para ir para Samaria, porque tem uma menina lá em casa, que é de lá, que falou que se eu for lá, o Deus deles pode me curar. Olha o valor que Naamã está dando a essa menina. Naamã está dando tanto valor a ela, que ele falou com o rei sobre ela. Quem sabe dentro de casa ninguém queria ouvir. Quem sabe lá no meio dos dela alguém dizia, cala sua boca, fica quieta, você não é nada, você não é ninguém. Mas lá do outro lado tem alguém dizendo, fala mais sobre o seu Deus, fala mais. Ai, alguém disse, cala a boca, mas Deus está dizendo, eu vou te colocar do lado de pessoas que vão parar para te ouvir. Ele vai até o rei e diz, tem uma menina lá em casa. Ele não diz assim, ó rei, é o seguinte, eu descobri. Não, ele não pega a honra disso para si. Ele diz, tem uma menina lá em casa. O que Naamã está fazendo? Está honrando ela. O que Naamã está dizendo? Naamã está dizendo, olha, eu acredito naquela menina hebreia que está na minha casa. Vai ser um pouquinho difícil agora, mas eu vou ter que falar, posso? Na casa de Naamã, quando uma menina hebreia abriu a boca para falar, Naamã disse, que bênção, fala mais. Quem sabe dentro da tua casa, quando a sua esposa abre a boca para falar, você diz, fica quieta, que eu não aguento mais. Na casa de Naamã, uma menina hebreia abre a boca para falar, Anne, e Naamã presta muita atenção no que ela está dizendo. Mas quem sabe na casa de alguns, quando um filho diz, pai, olha aqui, o pai diz, agora não, estou sem tempo agora, depois eu vejo isso. Por que Deus deu vitória para Naamã e para muitos crentes não dá? Por que na vida de Naamã Deus fez, e na vida de muito crente, que está há mais de 30 anos dentro da igreja, Deus ainda não fez? Porque na casa de Naamã, uma menina hebreia fala, e Naamã para ouvir. E na casa de alguns crentes, tem filhos se cortando, porque o pai não tem tempo nem para escutar. Após está doendo, é para te curar. Porque se a gente quer receber o que esse povo recebeu, a gente precisa entender qual foi o caminho que eles trilharam para receber. Eu prefiro ser um Naamã que é curado, do que um israelita que morre leproso. Como assim? Jesus falou sobre isso. Olha o que Jesus disse lá em Lucas. Muitos leprosos haviam em Samaria, na época de Eliseu o profeta, mas só Naamã foi curado. Eu prefiro ser um Naamã que vai ouvir alguém e ser curado, do que bater no peito e dizer eu sou crente e morrer doente.
próprio Jesus falou sobre Naamã. Fique em pé porque eu quero terminar. Eu acho que você já ouviu demais. Agora a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo que acabou de ouvir. Tem gente que vai ter que correr para casa e dizer: filho, vamos conversar um pouco? Como é que foi sua semana? Tem gente que vai ter que correr, chamar o filho e perguntar: filho, você está em qual ano na escola mesmo? Que nem sabe em que ano na escola o filho está. Tem gente aqui que, para lembrar a data de nascimento do filho, tem que consultar alguns registros. Tem gente aqui que há muito tempo que não olha nos olhos de quem está em casa e diz assim: vamos conversar? Vamos bater um papo? Senta aqui. Para quê? Para não fazer nada, só para conversar, só para perguntar como é que foi o dia, só para perguntar para o outro: o que eu posso fazer por você hoje? O que nós vamos fazer juntos hoje? Naamã chega a casa e para dar ouvidos a uma menina hebreia. Qual o nome dela? A Bíblia nem mostra, para deixar bem claro que o valor da pessoa não está no que a pessoa produz ou no título que a pessoa tem. Naamã viu o valor nessa menina que o povo dela não viu. Aí quando Naamã decidiu ir para lá, para Samaria, seguindo o conselho dela, Naamã pegou ouro, prata e vestes para dar de presente lá à pessoa que ajudasse ele. Aí ele foi até o rei que está em Samaria e apresentou ao rei de Samaria uma carta do rei dele, enviando ele. E a carta estava assim: estou enviando o meu general de guerra, Naamã, para que ele seja curado de lepra. O rei, quando leu aquilo, rasgou as vestes e disse assim: acaso eu sou Deus para curar um homem? O rei da Síria está procurando contenda comigo. Ele está procurando uma ocasião para se levantar de novo contra mim. Enquanto essa conversa estava no palácio, na casa de Eliseu, lá no final de Samaria, chegou a notícia: está acontecendo assim lá no palácio. Aí Eliseu disse assim: vão lá, mandem Naamã vir aqui, diga ao rei para enviar Naamã, e saberá que ainda tem profeta em Israel. Aí Naamã vai. Você sabe como é que foi a história? Naamã para na porta da casa do profeta. O profeta não sai, mas manda o seu moço e diz assim para Naamã: olha, o profeta mandou dizer para o senhor que é para o senhor descer até o Jordão e mergulhar lá 7 vezes. Naamã babou de raiva na hora, porque ele disse assim: eu esperava que o profeta saísse de dentro da sua tenda, viesse até mim, botasse a mão na minha cabeça e eu fosse restaurado da lepra. Aí Naamã está dando meia volta para ir embora. Aí um dos empregados de Naamã puxa assim a roupa dele: meu senhor, o que foi? Se o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Então, o que ele mandou o senhor fazer é fácil. O Rio Jordão é ali embaixo, a gente já está aqui, vamos lá. Quando a gente honra pessoas, Deus usa coisas simples para transformar a nossa vida. Ele desce até o Jordão, mergulha 7 vezes, estou resumindo. E quando ele sai da água a 7ª vez, a Bíblia diz que a pele dele era como de uma criança. Nem marca de lepra tinha mais. Nem cicatriz não tinha nada, nem mancha de lepra tinha. A pele foi como de uma criança. Quem olhava agora é como se Naamã nunca tivesse tido lepra na vida. Naamã ficou maravilhado com aquilo e voltou na casa do profeta. Para quê? Para entregar o ouro, para entregar a prata e para entregar as vestes. O profeta disse: eu não quero nada da sua mão. Por que o profeta não recebeu o ouro, a prata e as vestes? Porque Eliseu era homem de Deus, e Eliseu sabia: isso aí não é para mim. Eliseu sabia para quem era aquilo. Aí Naamã olha para ele e diz assim:
O senhor não quer o ouro, a prata e as vestes? Não, não quero não. Faz um seguinte então, o quê? Só mais um pedido, deixa eu levar um pouco dessa terra aqui lá para a Síria. Eliseu não quis o ouro dele, e ele agora está querendo a terra de Eliseu. Olha aqui, agora é para os crentes. Quando nós não desejarmos o que é deles, política, eles vão querer o que nós temos. A unção que nós temos. Por que que os políticos não vêm na igreja para buscar uma unção de Deus? Porque na grande maioria das vezes são os pastores que vão lá para pedir a eles o dinheiro deles. Volto para o texto. Porque ele volta agora para a Síria, levando o quê? O ouro, a prata e as vestes. E quando ele saiu de casa com aquilo, ele saiu para entregar a alguém, para honrar alguém. Eliseu não quis. Você acha que aquilo foi para a mão de quem? É claro que aquilo foi para a mão daquela menina. E é claro que a partir daquele momento, aquela menina passou a ser ainda mais honrada do que já era. Enfrente as suas lutas de forma correta, porque Deus vai honrar você. Enfrente os seus dias difíceis de forma correta, porque Deus vai abençoar você. Eu quero adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos.